Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Esse texto, que fala sobre a generosidade de dar, nos faz lembrar uma história muito interessante de um empresário muito bem-sucedido na igreja e que um dia foi reclamar com o pastor. E ele disse: olha, pastor, eu tenho sido censurado pelos irmãos da igreja porque eles dizem que eu contribuo pouco na igreja, não contribuo nas obras sociais, e o senhor sabe, e toda a igreja sabe, que eu já tenho tudo estabelecido, que quando eu morrer, tudo que eu tenho vai ser aí para a obra de Deus. E o pastor sabiamente ouviu aquele empresário e disse para ele: olha, eu vou contar para você a história do porco e da vaca. Aí o empresário disse: pois não. E o pastor começou a contar. O pastor disse que o porco procurou a vaca e começou a reclamar porque ele era um animal tão rejeitado, tão desprezado, menosprezado, até, e ele dava tudo que ele tinha. Ele disse para a vaca: olha, os homens consomem tudo que eu tenho, come a minha carne, os mocotós servem para alguma coisa, os meus ossos, os meus pelos, eles usam em pincéis e tudo mais. E eu fico olhando para você, dona vaca, a senhora apenas dá o leite, todos os dias o senhor dá aí o seu leite e a senhora é reverenciada até em alguns lugares. Aí a vaca estava conversando com o porco, é uma ilustração. Aí a vaca disse para o porco e disse assim: olhe, talvez, seu porco, seja porque todos os dias eu dou um pouco de mim mesma enquanto estou viva. Todos os dias eu dou ali o meu leite que serve de alimento. E o senhor, infelizmente, só doa o que o senhor tem e só serve para alguma coisa depois que morre. O empresário abaixou a cabeça, se despediu do pastor e foi embora. Então, é bom que a gente contribua hoje, conforme o nosso tema desta reflexão. E eu quero citar aqui 5 flechas de sabedoria, baseadas nesse texto bíblico, que fala: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e também baseada nessa ilustração tão interessante e nas palavras sábias daquele pastor. Primeira lição que nós queremos extrair hoje, a primeira flecha de sabedoria: aproveite o seu hoje para fazer algo. O ontem já se foi, o amanhã não sei se chegará. O ontem foi uma duplicata vencida. O amanhã é um cheque pré-datado. Mas o nosso hoje é dinheiro na mão. Então aproveitemos o tempo, hoje, o nosso agora, para fazermos alguma coisa para o reino de Deus. Segundo lugar, apresente seus frutos hoje, exponha suas qualidades e potenciais logo, pois amanhã você talvez seja somente uma lembrança. Terceira flecha de sabedoria: se você tiver que ser criticado, seja porque você é atuante, é produtivo, é trabalhador na obra de Deus. Não dê a ousadia de o seu inimigo estar certo ou ter a razão. Quarta flecha de sabedoria: antes de reclamar e sair conversando por aí, veja se ao seu lado Deus não está falando através das coisas simples da vida. Muitas vezes, pequenas coisas estão ao nosso redor, nós desconsideramos e Deus está falando através daquilo ali. Quinta flecha de sabedoria: tudo que a obra de Deus precisa
na terra está viabilizado por Deus através dos seus instrumentos neste mundo. E eu me lembro de um pastor muito amigo meu, e eu considero um mentor espiritual. E ele dizia assim: Deus coloca a sua prata e o seu ouro no bolso dos crentes, para que eles abençoem a obra de Deus. E não só a prata e o ouro, mas Deus disponibiliza para todos nós os talentos, os quais nós podemos negociar, angariar muito mais e produzirmos de forma abundante no reino de Deus. Então, conforme o nosso tema de hoje, contribua hoje. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração.